historicamente, Porto Seguro ficou conhecida por ser a cidade mãe do Brasil, né? O processo de patrimonialização de Porto Seguro, que se dá no início da década de 70, usa como valor principal do tombamento o fato de ter sido o lugar onde supostamente Cabral chegou, né? Isso criou um regime de memória que acabou excluindo por completo todas as outras manifestações, práticas culturais, bens culturais, porque basta ter um olhar centrado naquilo que está relacionado ao descobrimento e isso é considerado valioso, né? Então, a pluralidade cultural acabou sendo bastante esvaziada na nossa cidade, né? Então, é muito comum as pessoas só virem a Porto Seguro e só reconhecerem como algo extremamente valioso aquilo que tem relação com o passado colonial, né? Então, se a gente vai, por exemplo, fazer um passeio na cidade histórica de Porto Seguro, as pessoas querem saber se aquele prédio é do século XVI, se Cabral passou por ali, né? Então, criou-se uma imagem em torno da cidade que preservou apenas essa atribuição do valor àquilo que é relacionado a essa ideia do descobrimento, que é um grande equívoco, né? Tanto do ponto de vista histórico, né? Porque a ideia do descobrimento ela é uma narrativa europeia, né? Dos portugueses, ela não leva em consideração a presença de populações indígenas anteriores à chegada dos europeus. E ela também é muito simplista, né? Porque tudo passa a se resumir à ideia do descobrimento. E a cidade ela vai reproduzir isso, né? A cidade vai usar isso como um produto para a atração turística, né? De alguma forma, uma estratégia de marketing valiosa, mas que foi e continua sendo muito perversa com a própria população, com a diversidade cultural, com as diversas manifestações que existem na cidade, né? Isso se imprimiu na geografia da cidade, né? Então a gente vai olhar o nome das ruas da cidade, os monumentos, todos eles giram em torno do descobrimento, né? O visitante chega a Porto Seguro, a primeira estátua que ele vê é uma estátua de Pedro Álvares Cabral, a primeira rua que ele vai andar é a rua 22 de Abril, depois ele vai para a Rua dos Navegantes, depois Rua Portugal, ou seja, toda a memória construída no espaço urbano é a memória desse valor atribuído no processo de patrimonialização, né? Quando Porto Seguro se torna monumento nacional. Então, essa ideia ela acaba eliminando a possibilidade de potencializar as outras práticas e manifestações culturais existentes na cidade, né? Então, por exemplo, nós temos uma das maiores populações indígenas do Nordeste, né? E a gente não tem política pública efetiva para que essa população, com sua história, com suas tradições, com toda a sua bagagem cultural, se transforme em uma referência para a própria cidade, né? Ao contrário do que a gente tem, né, de elemento significativo dos Pataxó, é resultado do próprio protagonismo deles, né? Então foram eles que tomaram a iniciativa de fazer o etnoturismo, foram eles que tomaram a iniciativa agora de fazer um museu indígena, né? E aí cabe um parêntese, se vai à cidade histórica, o visitante vai poder ir ao Museu do Descobrimento. Chega lá no Museu do Descobrimento, né, na Casa de Câmara e Cadeia, ele vai encontrar os mapas portugueses, os objetos usados pelos portugueses na navegação. E aí, quando vai falar de índio, usa os artefatos dos índios do Xingu, ou seja, despreza a presença dos Pataxó que estão aqui, né, muito antes da presença dos portugueses. Então, essa lógica é uma lógica muito perversa, né? E a cidade, na verdade, ela é resultado de um processo histórico de formação que é bastante plural, né? Então a gente tem, além da presença desses grupos indígenas, né, nós temos uma presença significativa de africanos que vêm para cá. Porto Seguro tinha também uma população escrava que é silencializada, né? Ela passa por um processo de inviabilização muito grande. Só para a gente ter ideia, né, essa presença negra ela é muitas vezes negada, né, no processo histórico de formação, mas os documentos históricos mostram, né, uma grande população negra que existia. E com o passar do tempo a gente tem uma força muito grande de uma população rural,
né, que vai ter uma ação, sobretudo com o ciclo da mandioca, né, então produzindo muita farinha que vai abastecer desde o período colonial os grandes centros urbanos. Então no século XVIII a gente vai ter a criação de uma rota comercial que coloca Porto Seguro como um dos maiores produtores de farinha da América Portuguesa. E a produção da mandioca envolve um conjunto de tecnologias, de saberes, né, de práticas sociais que são extremamente relevantes, né? Então, desde você identificar o lugar adequado, a forma correta de plantar a maniva, né, conhecer o ciclo do crescimento da planta, né? Depois tem toda aquela tecnologia de fazer a farinha, né? Então as casas de farinha, aquilo dali tem um acúmulo, né, de saber que é milenar, né? E aí a gente fica imaginando como é que os portugueses passaram aperto quando chegaram aqui e dependeram dessa tecnologia que é tipicamente indígena, né? Então, essa construção toda, né, da produção da farinha, com todos os produtos que envolvem a farinha, né? Não é só a farinha era o que era exportado, mas ali da Casa da Farinha você tinha uma série de produtos, de bolos, de beiju, né? E ainda sobre a farinha, né, da gente pensar como é que esse produto, que era um elemento central nessa atividade econômica da região, ela vai perdendo uma certa legitimidade. Claro que ela está presente no cotidiano da zona rural ainda, a gente reconhece, né, sobretudo nas comunidades, o peso e a importância das farinheiras, né, ali é o momento em que a comunidade se articula mais, mas isso não se transforma numa prática e num produto econômico que traga característica, né, à própria cidade, né? Vamos comparar, por exemplo, com Buerarema, no Baixo Sul da Bahia, né? Buerarema consegue ter uma marca, né, de ser a farinha de Buerarema, né? Como se isso atribuísse um valor, né, a mais, né, uma qualidade, uma legitimidade a esse produto, né? Então, uma região que abasteceu o Império Português na produção de farinha, né, ela poderia muito bem ainda usar isso como uma referência significativa, né, não só do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista da afirmação dessa tecnologia, desse saber, desse processo histórico de afirmação, né, de um produto que é tipicamente local, né, e que tem, portanto, um valor agregado muito maior, né? Além disso, a gente tem, do ponto de vista histórico, né, muitos relatos de viajantes e cronistas que falam da importância da madeira aqui na região, né, desde o início da colonização, né, com o pau-brasil, mas com um conjunto de outras espécies nativas que eram utilizadas não só para a construção das embarcações, né, da construção naval, mas também da construção de casas e de artefatos, né? Então, essa madeira era a base do que hoje a gente poderia chamar de artesanato, né? Então, a madeira que servia para poder fazer pente, que servia para poder fazer panela, para poder fazer travessa para servir. Então, todos esses elementos são elementos que também envolvem esse conjunto de saber, né, essa relação do homem com o meio ambiente, né, da sociedade com o meio ambiente, que consegue observar qual é aquela madeira que ela é mais apropriada para determinados produtos, né, aquela que é mais dura, aquela que é mais mole, aquela que está mais adaptada para poder ser talhada, né? Então tudo isso envolve não só o cultivo de determinadas espécies, né, mas também a gente compreender os usos que se faziam dessas madeiras, né? Eu acho que essa é uma das características mais importantes, né, historicamente, da gente pensar aqui do extremo sul da Bahia. Essa riqueza foi tão grande que perdurou séculos, né? A ideia que a gente tem inicialmente é que depois da exploração imediata do pau-brasil ali no século XVI, aí as coisas acabaram. Mas não, a gente tem ainda um longo período de extração de madeira ao longo de todo o período colonial, né? Então a gente entra no século XIX ainda tendo grande produção madeireira na capitania de Porto Seguro, né? Vai ter um caso interessantíssimo que é um inglês que vai ficar preso aqui por comercializar pau-brasil, contrabandear pau-brasil em Porto Seguro, né? Então isso mostra como a atividade madeireira ainda era muito forte, né? Claro que madeira em grande quantidade, nesse caso específico, mas o cotidiano sempre estava envolvido com o uso dessas madeiras, né? A gente ouve aqui mesmo na cidade relatos de pessoas
que trabalhavam transportando dormente. Dormente eram grandes toras de madeira, né, que o nome era dormente justamente porque os estivadores tinham que carregar essas madeiras no ombro, e o ombro ficava dormente, né? Então essas peças serviam inclusive para poder fazer trilho da expansão, né, ferroviária no mundo inteiro, né? Então essa atividade é uma outra atividade que tem uma marca muito grande, né? E que durante também esse período histórico todo, a sociedade envolvente, né, essa sociedade do mercado, do grande mercado, teve uma relação com essas madeiras de grande exploração, né? Então chegava a poder destruir, acabar com as espécies. O pau-brasil fica ameaçado de extinção, né? Enquanto essas populações locais, né, as populações indígenas, as populações tradicionais, elas têm uma relação com essa reserva de madeira muito mais equilibrada, né, muito mais sustentável. Essa população conhece o ciclo natural, sabe fazer o manejo dessas espécies, né? Então tem uma relação completamente equilibrada com o meio ambiente, né? E a população nacional, esse grande mercado, olhou inclusive já no século XX, na década de 70, quando abre a BR-101, olhou essa grande reserva de Mata Atlântica que tinha aqui na nossa região com olhos de ambição, né? E aí foi o momento que a gente teve maior devastação, né, da cobertura vegetal aqui, e não fosse a existência dos povos tradicionais, dessas comunidades rurais, né, dos parques nacionais que de alguma forma conseguiram preservar o que a gente ainda tem de Mata Atlântica, né? Mas é uma das características também dessa diversidade, né, de práticas, de bens culturais, né, que hoje genericamente a gente pode classificar muito desses produtos, né, como artesanato, né? Uma outra característica que é muito forte na nossa região é a produção da pesca, a relação com o mar, né? Então, as populações locais, né, a própria cidade de Porto Seguro era, até a década de 70, uma pequena vila de pescadores. Então, essa relação com o mar, ela era uma relação constante, era com o mar que a cidade se movimentava economicamente, era a partir do mar que ela se conectava com o resto do mundo. E, portanto, o mar ele tinha um papel central no cotidiano dessas pessoas, né? Ainda na minha infância era comum circular pela cidade e ver as pessoas na porta de casa costurando rede, né? Fazendo fio de tucum, né? De ticum ou tucum, para poder fazer as redes. Todo mundo tinha em casa rede, siripóia, né? Siripóia, a rede para pescar siri, e a gente ia comumente no rio, no mangue, no cais, né? No fim da tarde, para pegar siri e comer no dia seguinte, né? Os arrastos de rede, os arrastos na beira da praia, era algo realizado diariamente e de forma coletiva, né? As pessoas se juntavam, quando via alguém que estava no mar jogando a rede para fazer o arrasto, se juntava, começava a puxar a rede, depois quando chegava as cubas de peixe era dividido ali, né, de forma bastante solidária, né? Esses dias, inclusive, eu vivenciei uma experiência interessante que mostra esse conflito, né, com a cidade. Eu estava com meu pai é exatamente dessa geração que viu a cidade se conectar com o mar, e o mar era o sustento diário, né? Inclusive foi durante um período contratado, né, por um pescador para poder auxiliar nas atividades mar adentro. E ele gosta muito de jogar linha, de passar a manhã inteira no mar, ou jogar a rede e fazer um arrasto, ou colocar a rede e olhar no outro dia. Então, para poder satisfazer essa vontade dele, a gente foi recentemente à praia. E estávamos lá, né, pescando, e veio um grupo de turistas, né? Quando veio se aproximando da gente, a gente teve que chamar a atenção que ali era a rede e que, portanto, ela tinha que se afastar. E a pessoa ficou extremamente incomodada, né? Bastante incomodada, e começou a xingar e tal, né? E aquilo me tocou profundamente, assim, como é que a relação com a cidade, né, de um segmento específico dos visitantes, ela é de apropriação tão brusca, né, tão uma relação de mercado, né, eu comprei, eu paguei, eu estou aqui, né, que de alguma forma
elimina, exclui, né, aquilo que é uma prática tradicional da própria cidade, ou seja, usar esse recurso natural daquela forma que a gente estava usando, né, era o que era a expressão mais comum na cidade, né? E ao invés de existir conflito, existia na verdade era a união, a solidariedade, a aproximação, né? E não uma reação como aquela, né? Então há uma mudança significativa, né, do que é hoje uma cidade que se mercantiliza demais, né, do que é uma cidade que era mais pautada nessa ideia da solidariedade. Então Porto Seguro produzia muito a salga de peixes, né, sobretudo da garoupa, né? Havia muitas embarcações chamadas garopeiras, e elas passavam 15 dias no mar e retornavam com um volume significativo desses peixes que eram salgados na beira da praia, né, em cabanas na beira da praia, e depois isso era exportado, né? Acredita-se que era uma espécie parecida com um sabor parecido com o do bacalhau, né? Uma espécie de um bacalhau de Porto Seguro, né? E isso obviamente também interferia no cotidiano da cidade, né? A alimentação da população era uma alimentação muito baseada nesses produtos do mar, né? Então fazer muqueca, fazer um escabeche, né? Isso era o prato central dessa população, né? Obviamente dessa população litorânea, diferente daquela que está lá na zona rural, né? Que eu fiz referência anterior da farinha. Mas a farinha também presente, né? Fez uma muqueca, tinha que fazer o pirão, né, com a farinha para poder inserir aí esses elementos que se encontram e que dão sustância, né? Ou seja, é pouco, mas acaba se transformando em algo abundante, né? Existe um relato de um viajante, né, que passa por aqui no iníciozinho do século XIX, e ele vai fazer exatamente essa observação, né? Ele diz, não há muita variedade no cardápio não, basicamente comem peixe todos os dias. E do excesso do caldo do peixe sempre misturam com farinha e comem em abundância, né? Botou um pouquinho de farinha no caldo do peixe, o pirão ele cresce rapidamente, né? Então essa observação de um viajante, né, era um alemão passando por aqui, isso, né, gera uma certa estranheza, né, mas para a população local a utilização de um recurso extremamente nutritivo, né, e que com rendimento bastante alto. E por fim, eu acho que eu destacaria o uso ainda de recursos naturais, que eram as frutas, né? O Thomas Linden, né, que é esse que ficou preso aqui por traficar pau-brasil, ele fala do uso de compotas, né? E ele diz que existia uma variedade muito grande de doces que eram feitos das frutas locais, e esses doces eram bastante saborosos, né? E ele lamenta apenas o fato de não poder levar para a Europa, porque avaliava que não suportaria o trânsito da travessia do Atlântico, né? Então, eu acho que esses elementos são elementos importantes para a gente pensar na longa duração, né? Ou seja, a gente está falando aí de um processo histórico, né, que vai do século XVI até o século XX, quando Porto Seguro sofre grande transformação, né, a partir do início da atividade turística, da conexão com o mundo, né, com a abertura da BR, a implantação do aeroporto. Então, tudo isso vai criar um crescimento muito brusco da cidade, né, uma mudança do foco e da rotina dos seus moradores, né, e esses elementos acabam sendo silenciados, né? Eu estou dizendo silenciado porque na prática eles não morreram, né? A cidade continua tendo um vínculo muito grande com o mar, né? Basta ir na Tarifa e a gente vai ver um conjunto, né, de trabalhadores e trabalhadoras que vivem daquele tipo de saber, né, e de tecnologia, né? Bastante diferente do que era na década de 70, né? A linha de tucum foi substituída pela linha de nylon, né? Mas ainda continuam ali na Praça da Tarifa fazendo todos os dias os reparos em seus instrumentos de pesca, né?
continua uma certa manutenção de uma tradição, né? Em certa medida, o que acontece é que essa ideia, essa chave que foi construída da patrimonialização de Porto Seguro, que é a chave do descobrimento, né? Essa ideia central, ela acaba eliminando todos esses outros elementos da nossa Constituição histórica, social e cultural, né? E aí a gente acaba achando que o elemento central para vender Porto Seguro ou para se comercializar em Porto Seguro é a ideia do descobrimento, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente lembrar que essa ideia de uma costa do descobrimento é uma criação recente, né? Essa categoria ela não existia, é uma categoria criada, né, se eu não me engano, em 2011, e é resultado de uma tentativa de construção de um referencial territorial pautado exatamente nessa chave do descobrimento, na ideia de que isso possibilitaria um instrumento maior ou melhor, mais eficiente, né, de desenvolvimento desse território, né? E por ser arbitrário, por ser uma ação, né, de certa forma autoritária de definir um território a partir dessa ideia, ele acaba impondo a outras regiões, a outros lugares, a outros espaços, referências que não são desses espaços, né? Então vamos pensar, o que é que Belmonte tem a ver com essa ideia do descobrimento? Absolutamente nada, certo? Absolutamente nada, não é uma referência do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, que dialogue com aquela região da cidade de Belmonte e do seu entorno, né? Para lá, um outro processo histórico de formação se realiza. A marca, né, de Belmonte, ela está relacionada a um processo histórico completamente diferente, né? Existem pontos de convergência, né? Esses pontos de convergência a gente pode identificar na presença indígena, né? Então, Belmonte é oriundo de uma aldeia de índios meiãs, né, do subgrupo Camacan, né? Existe a presença em Belmonte de toda uma relação com a extração de madeira, assim como tinha em Porto Seguro, né? Mas depois disso a gente tem processos históricos completamente diferentes, né? E há um elemento, sobretudo no século XIX, bastante distinto em Belmonte, que é o crescimento da atividade cacaueira. É lá que vai se desenvolver a atividade cacaueira. Belmonte vai ter um papel muito mais importante do ponto de vista econômico do que Porto Seguro, né? No século XIX, no início do século XX, né? E basta ver os casarões. Porto Seguro, a parte histórica de Porto Seguro tem poucos casarões. Em Belmonte tem muitos casarões, né? Esse período também é um período que vai ter maior presença da população negra em Belmonte, né? Sobretudo porque já no século XIX a gente tem o uso da mão de obra escrava mais sistemático na região de Belmonte. Portanto, essa presença da tradição afro-brasileira vai ser mais evidente. E como não houve lá essa ideia do descobrimento, porque a ideia do descobrimento ela causa uma exclusão muito evidente, né? Tudo aquilo que não é português e que não é índio de verdade, né, se exclui, né, do cenário de reconhecimento enquanto valor patrimonial, né? Então toda essa arquitetura que foi construída para poder pensar essa região do extremo sul da Bahia, né, e de modo particular o território de identidade da Costa do Descobrimento, não se enquadra para Belmonte, assim como não vai se enquadrar para Guaratinga, né, que tem outros aspectos históricos de formação, que também tem pontos de convergência, né? Então, por exemplo, há muitos relatos das tropas que saíam daqui de Porto Seguro e iam levar sal para Guaratinga, então existiam caminhos, né, de conexão comercial, famílias que viviam desse trânsito, né, de sair daqui do litoral e ir para o interior do continente para levar esses gêneros essenciais. Existe também outra convergência relacionada também à presença religiosa, né? Existia um fluxo de devoção religiosa que conectava Guaratinga a Nossa Senhora da Ajuda, né? Você chega lá no próprio santuário, a gente vê muitos exvotos, né, que são esses quadros, né, que agradecem a realização de determinado milagre.
e que a origem desse milagre foi em Guaratinga. Então havia esse trânsito, né, desses lugares, mas o processo histórico de formação é completamente diferente, né? Então, de alguma forma, o que é preciso pensar para poder contemplar uma região tão grande, né? São 8 municípios, mas a área é muito extensa, né? E não só isso, o processo histórico de formação ele foi muito diversificado, né? Ele tem grupos étnicos e culturais distintos, ele tem dinâmicas territoriais diferentes, né? Então tudo isso precisa ser levado em consideração, né? De alguma forma, o uso de uma categoria tão polêmica, tão violenta, tão excludente como essa do descobrimento não colabora para se pensar do ponto de vista cultural e também do ponto de vista do próprio desenvolvimento, né? Porque acaba impondo uma oposição entre o litoral e o interior, entre quem é urbano para quem é rural, né? E esses elementos são elementos que precisam ser superados, né? Eles precisam ser superados tanto na política pública como também na construção de referenciais, né? E a gente tem possibilidade de fazer isso, né? Pensar, por exemplo, a política patrimonial é possível, através das discussões sobre os novos patrimônios, é possível, né, vencer a ideia de que só pode ser considerado patrimônio aquilo que o Estado delega e atribui um valor, né? Aquilo que está ali no cotidiano da comunidade, né? Aquilo que tem um significado cultural essencial para a dinâmica de um determinado grupo social, pode e deve ser considerado como patrimônio, né? E isso deve ser encarado pelo próprio Estado e pelos governos como um movimento rico e necessário. A cultura, ela é a base do processo de comercialização, de mercantilização, né? Todo produto, toda mercadoria carrega consigo referências culturais, né? Da cultura do trabalho, da cultura das relações comerciais, da cultura do mercado. Então a cultura está presente absolutamente em tudo. A cultura ela pode, sobretudo para quem se propõe a enfrentar o grande mercado, que tem uma tendência muito forte à homogeneização, e ele é violento na hora de impor padrões de consumo, padrão de qualidade, né, e que acaba excluindo, né, a possibilidade dos pequenos produtores, né, sobreviverem. É possível que a cultura ela seja um elemento diferencial para uma reorganização das atividades comerciais, inclusive para pensar uma economia pautada mais na solidariedade e menos numa ação violenta, agressiva, ambiciosa, né? Agora há um risco. O risco é o risco de usar a cultura como algo estática, como algo parado, como uma coisa. Porque cultura não é coisa, cultura é dinâmico, cultura muda, cultura se transforma. Não existe nenhuma cultura que seja pura, não existe nenhum bem cultural que está parado no tempo e que vai ficar eternamente daquela forma. Então, ótimo que a gente possa se referenciar num doce que era feito desde antigamente, né? Mas desde antigamente se fazia numa panela de cobre, no fogão a lenha. Na atualidade, o desenvolvimento tecnológico, ele muda também a forma de fazer. Isso não significa um impedimento, né? Uma ruptura com a tradição. A tradição ela é reinventada, né? Então o grande risco é a gente coisificar muito a cultura, né? A gente tornar a cultura uma coisa estática, um produto que ele é extremamente parado no tempo, né? E que isso acaba se constituindo num grande empecilho para a gente perceber que as culturas vão se transformando, que é possível ter troca, que é possível ter contato, que é possível ter transformação, né? Eu acho que esse é um elemento extremamente importante. A cultura ela pode servir de referência, ela pode se constituir num produto importante do ponto de vista das relações comerciais, mas a gente não pode criar a ilusão
de que um produto cultural ele é estático, ele é parado, não, porque ele se transforma, né? Ele tá inserido na sociedade, como a sociedade está em constante transformação, isso vai acontecer desse produto se transformar também, porque o gosto muda, né? O gosto muda, o olhar sobre as coisas muda, né? E, portanto, qualquer tipo de bem cultural ele está suscetível à transformação. O grande risco é das pessoas acharem que existe um produto tradicional, um produto original, que é mais valioso do que um outro que teve algum tipo de contaminação porque não usou a panela de cobre, usou uma panela de alumínio, não usou o forno a lenha, usou um forno industrial, né? Ou seja, é preciso dimensionar que os processos de produção também sofreram mudança, né, ao longo do tempo. Então, eu acho que esse é um debate necessário de ser feito, né? Outra evidência de como há um risco no uso da cultura como um produto, né, se a gente pensar a ideia do turismo religioso, né? A gente tem aqui na região várias manifestações culturais, festas riquíssimas, tradições seculares, como a Festa da Ajuda, a Festa do Carmo, em Belmonte. Boa parte daqueles que se movimentam para poder vivenciar essa experiência não se colocam na condição de turismo, né? Nós de fora, os acadêmicos, podemos até considerar que aquilo é um turismo religioso, mas eles não estão indo atrás de um produto, eles não estão indo consumir um produto, ali é um ato de fé, né? Eles estão atrás de algo que tem um papel central na sua visão de mundo, na sua compreensão de mundo. Portanto, simplificar aquilo dali como um produto comercial e, portanto, se enquadrando numa lógica geral de uma relação turística é muito arriscado, né? Porque ignora o conjunto de significados que existe naquela prática cultural, né? Então, a compreensão da relação do devoto com a santa, né, da sua compreensão de mundo, dos seus elementos simbólicos, né, da sua própria trajetória familiar. Então, tem um conjunto de outros elementos que possibilitam esse encontro, esse chamado, né, aí a uma romaria. E essa vila vai passar imune à presença africana, né? Todo o território do Império Português havia presença de negros africanos. E aí, com a pesquisa documental, a gente foi encontrando referências aqui e acolá da presença de escravos africanos. Claro que existia uma diferença aqui em Porto Seguro, né? A forte presença indígena acabava trazendo atendendo a demanda da mão de obra. Então, os colonos tinham nos índios a mão de obra privilegiada tanto para o trabalho escravo como para o trabalho compulsório, né? Então, digamos que havia aí uma diminuição da demanda de uma mão de obra africana, né? Já que você podia escravizar índio, entrar no sertão, capturar índio e trazer como escravos, ou então alugar os índios dos aldeamentos jesuíticos. Mas mesmo assim era curioso, né, o discurso de que não havia presença de africanos aqui. Na documentação histórica, a gente começa a encontrar, né, a referência de 16 africanos em uma fazenda, a existência de chegada de navios de africanos, né, o envolvimento da ordem jesuítica no comércio de africanos por aqui. Então já tinha ali a presença. Quando eu comecei a trabalhar com o acervo eclesiástico, o acervo do Museu de Arte Sacra da Misericórdia, aí chamou mais atenção ainda a presença de São Benedito. Então tem imagem de São Benedito em todas as igrejas de Porto Seguro, as igrejas históricas, né? A igreja de São João Batista em Trancoso, a igreja do Espírito Santo em Vale Verde, a igreja Nossa Senhora da Ajuda no Arraial, a igreja de Santa Cruz, né? Nossa Senhora da Conceição, que era a freguesia autônoma, mas pertencia ao termo da Vila de Porto Seguro. Então, em todas as igrejas da cidade da Vila de Porto Seguro havia presença de imagens de São Benedito. E para os mais antigos, a capelazinha lá da cidade histórica é a capela de São Benedito. Quando houve o tombamento de Porto Seguro, foi identificada aquela igreja como Colégio dos Jesuítas, porque ela originalmente era de fato uma igreja dos jesuítas.
mas a população sempre chama ela de Capela de São Benedito. E aí a gente começou a investigar o porquê, e encontramos a documentação que no século XVIII, quando os jesuítas foram expulsos, os irmãos da Irmandade de São Benedito, de Nossa Senhora do Rosário e de Nossa Senhora do Amparo solicitaram à coroa ocupar aquela capela para ser a sede da Irmandade. A Irmandade era uma associação religiosa leiga de devoção aos santos. E essas irmandades eram irmandades de homens pretos, ou seja, só entrava negros. Então, se tem irmandade, é porque tem um número significativo de negros. Então já cai aí o argumento de que não havia negros. Aí na pesquisa, que a gente ampliou a pesquisa, depois que identifica que tem 3 irmandades, né? A Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a Irmandade dos Irmãos Pretinhos de São Benedito e a Irmandade de Nossa Senhora do Amparo, que era de pardos, portanto de misturas de branco com negros. E aí a gente vai encontrar, depois no século XIX, vários censos mostrando que Porto Seguro tinha uma população negra de 30%, inclusive de africanos. Em 1836 havia 300 africanos morando na vila de Porto Seguro. Então há uma presença africana muito grande. Então, o que levou os memorialistas a dizerem que não havia negros em Porto Seguro? Só tem uma explicação: o processo de patrimonialização. A ideia do descobrimento. Qual é a imagem que nós temos no Brasil do processo de descoberta? É o quadro pintado por Vitor Meirelles da primeira missa, né? Aquele é o quadro de referência da fundação da nação, né? É o momento que consolida a chegada de Cabral, né? E naquele quadro, o que é que tem de referências? Tem na centralidade os europeus, o padre Frei Henrique de Coimbra e a esquadra de Pedro Álvares Cabral, e como coadjuvante na parte bem externa do quadro tem os indígenas, né, assistindo, espantado aquele ritual. Então, celebração da fundação da nação, aquele quadro. E aquele quadro passa a ser referência da identidade nacional. Qualquer livro de história de educação básica tem aquele quadro, né? Que as pessoas inclusive acham que ele foi pintado em 1500, é um quadro do século XIX, né? Produzido exatamente para criar essa ideia de identidade nacional. Então, como Porto Seguro ele foi tombado por ter sido o lugar do descobrimento, esses signos do descobrimento passam a ser elemento central na construção da narrativa da cidade, né? Então, é por isso que Pedro Álvares Cabral, a estátua, está ali segurando a carta de Pero Vaz de Caminha, para poder mostrar, tá vendo, carta, caminha, né, todos os signos do que é essa origem da nação. Nesse conjunto de imagens e narrativas, não há a presença de negros. É só branco e índio. E índio, aquele tipo de índio, não o pataxó. É aquele índio que aceitou o convívio com os portugueses, né? Que assistiram de longe àquela missa. Né? Então, tudo que foge ao enquadramento dessa imagem é considerado desprezível. Por isso que os cronistas, os memorialistas locais desprezaram que a igreja de São Benedito, que hoje vocês vão lá ver o patrimônio das esculturas devocionais, né, ou seja, dos santos que tem lá. São 5 santos nos altares, né, 3 no altar mor e 2 nos altares colaterais. Né. Dos 5, 3 são santos negros ou santos de negros, né, que é São Benedito, Santa Efigênia, que é uma santa negra, e Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né, que é branca, mas ela é dos pretos. Né? Ou seja, aquela igreja era, na verdade, um ponto de referência cultural da população negra na cidade de Porto Seguro. Né? Existia, inclusive, até a década de 70, isso era comum, né? 80 também ainda há registros. Durante a festa de São Benedito, acabava a missa, havia uma roda de samba chamada Cucumbi dos Escravos. Né? Uma grande roda de samba com atabaque, com agogô, com as mulheres vestidas de branco, com contas no pescoço, com turbante na cabeça, né? E os brancos, para participarem, tinham que se pintar de preto. Né? Então, olha a presença e a referência da cultura africana aqui. Né? Desprezada por quê? Silenciada por quê? Exatamente por conta desse regime de memória. Né? Então, é uma evidência de como essa ideia do descobrimento ela é perversa, ela silencia, ela
reproduz um regime de memória, que é da origem da nação, mas ela também produz um regime de silenciamento. Ela acaba eliminando a possibilidade de contemplar, de valorizar a diversidade cultural que existe na cidade, porque tudo passa a ser visto a partir de um olhar colonial e do descobrimento, né? E isso é fantástico para pensar Porto Seguro.